Então, para a teologia da libertação, o cristianismo não é uma, como nós estamos acostumados, uma realidade que nos leva à salvação eterna. Para a teologia da libertação, o cristianismo é uma praxis, ou seja, uma prática, uma ação política libertadora. Portanto, tudo, absolutamente tudo vai ser interpretado em chave política. E já digo desde já, marxista. A heresia da libertação, que seria o nome mais adequado de teologia da libertação, a heresia da libertação reinterpreta o cristianismo todo. É uma macro-heresia. É uma heresia maiúscula, que reinterpreta tudo. Por quê? Porque é teologia feita por marxistas. E marxistas que não têm fé, ou pelo menos não têm fé suficiente. O marxismo entre nós vai muito bem, obrigado. É evidente que ele não se chama marxismo. Para quem nunca estudou o marxismo, a teologia da libertação não parece ser marxista. Mas para quem estudou o marxismo, sabe muito bem que ali não tem dúvida. Trata-se de verdadeiro marxismo. É necessário saber as raízes, não é, do movimento revolucionário cultural que está plenamente, nós iremos ver, plenamente instalado na igreja. As pessoas, quando a gente fala de teologia da libertação, as pessoas ficam um pouco assustadas e dizem assim, mas isso ainda existe? Não é? Não se fala mais de teologia da libertação. Se vocês notarem, de uma forma geral, essa palavra teologia da libertação não aparece mais no dia a dia. Mas é que, de fato, a água realmente não é vista pelo peixe. Ou seja, nós já estamos em uma tal situação de hegemonia cultural. Ou seja, em que todo o pensamento da sociedade e da igreja está tão perpassado, tão eivado de revolução, que nós já não notamos mais o que seja revolução. Nós éramos, no início da década de 60, uma igreja claramente conservadora e claramente anticomunista. Como é que nós mudamos tanto, né? Quem te viu e quem te vê. Bom, com relação à igreja, deve-se muito à realidade da teologia da libertação. Mas também há uma série de transformações internas da igreja que aconteceram depois do Concílio Vaticano II, que foi de 62 até 1965. Não há dúvida nenhuma de que hoje a teologia da libertação se apresenta, junto com o marxismo, como sendo as duas bestas do Apocalipse. Entenderam? Então eles não têm a mínima vergonha na cara, e ser sem vergonha é um pressuposto para ser teólogo da libertação, né? Ser sem vergonha é um pressuposto. Se você tem vergonha na cara, saiba que você será um péssimo teólogo da libertação. Você precisa ser sem vergonha. Eles não têm a mínima vergonha na cara de criar as maiores desculpas, os maiores embustes intelectuais, as maiores mentiras e os raciocínios mais tortuosos para chegar às conclusões que eles querem. Isto chama-se materialismo marxista. Tá? Então, o documento Libertatis Nuncius condena a teologia da libertação inspirada em marxismo. Aí o pessoal diz assim, tá vendo, Padre Paulo ele é opressor, ele está querendo acabar com a teologia da libertação porque existe uma teologia da libertação boa. Tem uma que é inspirada no marxismo e outra que não é inspirada no marxismo. A nossa não é inspirada no marxismo. Nós fazemos uma boa teologia da libertação. Bom, eu desafio você pode, né, mandar aqui para o programa um e-mail que você me diga um teólogo da libertação, claramente
da libertação que não seja de influência marxista. Depois de ouvi-lo falar sobre o âmago da malfadada da teologia da libertação e considerando a essência das mudanças ocorridas com o Concílio Vaticano II, o senhor não acredita que a ATL foi um dos alicerces para o Concílio Vaticano II? Entendeu? Não. Eu não creio que a teologia da libertação tenha sido alicerce do Concílio Vaticano II, porque na verdade foi o contrário. O Concílio Vaticano II, ele se encerrou em 1965 e a teologia da libertação, ela teve seu início em 1968 com a obra do Gustavo Gutierrez, não é? É evidente que já havia uma pré-história, é evidente que, a gente for olhar na ação católica, houve toda uma pré-história de formação dessa tendência da teologia da libertação, não tem dúvida nenhuma. Mas o Vaticano II, ele não é o causador da teologia da libertação, né? De forma alguma. Tanto que a teologia da libertação, ela foi um fenômeno inicialmente, não é? Do eixo América Latina, Alemanha, norte da Europa. Por quê? Porque é, na verdade, uma teologia que nasceu na Alemanha. Muita gente diz, não, a teologia da libertação é típica aqui do Brasil. Típica, uma ova. Não tem nada de Brasil, né? Aqui eles simplesmente inventaram o jargão brasileiro, o jargão latino-americano. Mas a teologia da libertação nasceu do luterano Jürgen Moltmann, no seu diálogo com o marxista Ernst Bloch, a teologia da esperança, que deu origem à teologia política do Johann Baptist Metz e finalmente desovou aqui na América Latina com Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, etc. O Adriano Maria de Campinas faz a seguinte pergunta. Certa vez eu ouvi dizer que a razão de haver tantos bispos voltados para a teologia da libertação é porque o Papa sempre consultava o bispo Dom Helder Câmara. É verdade? Bom, aí são várias perguntas numa pergunta só, né? A primeira coisa, a informação a respeito de Dom Helder Câmara é inexata. Ou seja, dizer que Dom Helder Câmara fazia os bispos do Brasil é no mínimo fantasioso, né? Você vai dizer, mas padre, não existe uma teologia da libertação boa? Eu digo para vocês, me diga onde ela está para que eu vá adorá-la. Não sei onde ela está, não sei onde ela se encontra. Tanto que o Papa avisa no início do artigo, eu irei usar a palavra teologia da libertação aqui como sendo simplesmente o fenômeno da teologia da libertação marxista. Ponto. A teologia da libertação boa, o Papa não diz isso, mas eu estou dizendo, se ela existe, eu nunca vi sendo feita. Porque a única coisa que eles são capazes de fazer é leitura marxista da história. Um teólogo da libertação, quando lê a história, ele lê a partir de uma análise marxista. Vejam, isso daqui, a Igreja do Brasil já nem nota mais que ela só consegue fazer isso, ler a história a partir da análise marxista. É claro, gente. Ah, mas eu não acho que eu sou marxista. Meu irmão, a sua opinião a seu respeito não define o que você é. Entende? O cara acha que não é aidético e, no entanto, ele é. Até que alguém faz uma caridade de fazer um exame e dizer, ó, tá vendo? Você é soro positivo. Entenderam o problema? Não é porque você acha que não está com câncer que você não está canceroso e não vai morrer. Não é porque você acha que você está bem que você está bem. É ler a fé cristã a partir da chave de leitura marxista. É isso que poderíamos basicamente definir como teologia da libertação. Algumas pessoas dizem assim, não, mas o senhor está definindo, o senhor está radicalizando, está definindo a teologia da libertação nos seus pontos controversos, mas existe uma teologia da libertação positiva, uma teologia da libertação boa, etc. Bom, então você, quem afirma, tem o ônus da prova, não é isso? Em direito? Então, quem afirma
é que tem que provar. Você está afirmando que existe uma teologia de libertação boa. Você me dê, então, um teólogo da libertação que não faça a leitura marxista. Me dê só um exemplo. Diga onde ele está para que eu vá adorá-lo, né? Como dizia Herodes. Onde que está? Trata-se de desonestidade. Pode ser que a pessoa nem se dê conta disso. Por quê? Porque a desestruturação moral na qual aquele padre foi criado é tanta que ele já nem nota a desonestidade dele. Ele faz isso com naturalidade. Tem gente que mente e nem sente que está mentindo. Isso é uma das características da humanidade depois do pecado original. A mentira se torna até um hábitus, uma forma mental. A teologia da libertação é enganosa, é mentirosa. Mente, o princípio deles é este. É o princípio do ladrão, da parábola, né? Do bom pastor, que entra para matar e destruir. É o mentiroso, que entra para matar e destruir. Ele invade, é lobo com pele de ovelha que vem para destruir o rebanho de Deus. Então, é muito importante a gente ver que todo este amor pelos pobres, essa mística, essa coisa, na maior parte das vezes, né, é uma farsa. E como é que você sabe que é uma farsa? Ah, tá vendo? Eu sabia, Padre Paulo ia julgar as intenções. Ele está julgando os corações. Não, vamos julgar os atos. O fulano que tem estertores, né, nostálgicos e românticos, pensando na pobreza e nas pessoas, etc e tal. E depois, é um verdadeiro déspota, um ditador, um Hitler, quando se fala de qualquer opinião que não é a dele, de qualquer decisão que venha de Roma, de qualquer decisão que venha do magistério da igreja, dos bispos fiéis ao Papa, é evidente que isso era simplesmente uma cena. O amor pelos pobres, essas coisas, essa bondade, né? Falam tanto de né, misericórdia e tal, mas não pise no pé deles. Estão entendendo? Então, é muito importante vocês entenderem que existe uma dinâmica de heresia e pecado que conduz a isso. Deixa eu dizer a frase. Não existe teólogo da libertação ligado ao marxismo virtuoso. Não é uma virtude isso. Pode ser que ele tenha alguma virtude, não estou negando que ele tenha alguma virtude na vida dele, mas o fato de ser teólogo da libertação e marxista é um fato que atesta contra a virtude daquela pessoa. Não tem como eu dizer, são somente as suas ideias. Não são suas ideias. Você optou por uma perversão moral. Você optou por algo que é a traição da fé e fez isso por vaidade. E fez isso porque você se acha o salvador, porque você, né, quer fazer parte da turma, porque você, de alguma forma, está traindo a fé. Então, essas são um pouco as dinâmicas, né, que acontecem na maior parte das pessoas. Para a teologia de libertação, para que a gente saia da teologia de libertação, o único caminho é a conversão. Só que nenhum teólogo da libertação está disposto a isso. Por quê? Porque eles são gnósticos. Uma das características da gnose é exatamente esta. Para o gnóstico, o problema está no mundo. Para o gnóstico, o problema é que o mundo está mal feito. Um Deus mau fez esse mundo. Vamos adaptar para a teologia de libertação. Para o teólogo da libertação, o sistema é mau. Né? Então os capitalistas opressores e tal fizeram esse sistema. O mundo é que está errado. Ele nunca está errado.
Ele não está disposto a bater no peito e dizer: o erro foi meu. O senhor Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, ele tem uma teoria de que tudo é política. Tudo é política. Portanto, só existem duas opções. Aqui é que está, digamos assim, o problema. Os teólogos da libertação, em sintonia com Antônio Gramsci, colocam você diante de um impasse onde você é obrigado a escolher entre duas alternativas e, dizem eles, tertium non datur. Não existe uma terceira alternativa. O que nós iremos ver que é mentira. Existe sim uma terceira alternativa. Mas, para eles, você precisa escolher entre duas alternativas. Ou você adota uma opção fundamental, que eles chamam de opção preferencial pelos pobres, que na verdade deve ser compreendida como opção pela luta de classes. Ou você opta por entrar na luta de classes do lado dos pobres, dos proletários, daquilo que eles chamam os oprimidos, para derrubar o sistema, portanto, para implantar o projeto socialista, marxista. Ou então você está do outro lado, você está trabalhando para o sistema, você é um colaborador do sistema, você está ajudando os opressores. É aqui que acontece o impasse. O conteúdo do cristianismo, o conteúdo central é esvaziado. O conteúdo é esvaziado e, embora eles usem a linguagem cristã, dando a todos nós a impressão de que nós estamos diante do nosso patrimônio teológico, daquilo que nós já temos como verdades de fé, eles estão inoculando, introduzindo uma realidade completamente nova. E é por isso que a teologia da libertação é tão perigosa. O veneno é tão mais perigoso quanto mais ele se disfarça de alimento. Você vê uma análise da realidade brasileira a partir desses senhores, você não nota marxismo, porque a linguagem é bíblica, mas o conteúdo é marxista. Outra categoria, também ela, do Evangelho, que eles forçam dentro desta análise histórica marxista, que é a questão da luta de classes, é a ideia de pobre. Tudo precisa ser lido a partir da luta de classes. Então, lentamente, gradualmente, eles vão pegando a linguagem bíblica e colocando um conteúdo não bíblico, um conteúdo marxista. Por exemplo, povo. Porque o povo, como o teólogo da libertação gosta da palavra povo, o povo de Deus, o povo. Então nós podemos deduzir daqui que trata-se de algo extremamente grave para o cristianismo, mas que ao mesmo tempo nos engana, porque parece não ser grave. Entenderam? Quando eles disserem opção preferencial pelos pobres, saiba que o conteúdo desta frase é opção pela luta de classe socialista. Isso é que é opção preferencial pelos pobres. As palavras são bonitas, o conteúdo é demoníaco. Compreendem? Nunca julguem uma pessoa pelo que ela diz de si mesma. Como é que eu devo julgar uma pessoa? Julgue uma pessoa olhando para o que é que ela combate. Esse é o verdadeiro julgamento.
Se um sujeito chega aqui e diz, eu sou a favor dos pobres, eu gosto dos pobres, como é que você vai saber se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Também a Madre Teresa de Calcutá amava os pobres, mas ela não era da teologia da libertação. Também teólogos famosos e bispos famosos dizem que amam os pobres. Mas como é que eu vou julgar essa pessoa? Se você quer um critério para julgar, você olhe sempre para o que é que esta pessoa está combatendo, contra o que ela está lutando. Quando de repente você vê uma pessoa que diz, eu amo os pobres, eu amo a justiça social, eu amo tudo aquilo que é o Evangelho, o reino de Deus, Jesus, etc. e tal, tudo bem. Até agora ele disse o que ele ama. Isso não significa nada, porque isso pode ser mera propaganda. O que você tem que perguntar é o que é que essa pessoa está combatendo. Quando essa pessoa começa a combater tudo que nós temos de sagrado, quando ela combate a liturgia que está no missal, quando ela é contra a disciplina que está no Código de Direito Canônico, e quando ela destrói a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, você começa a ver que o gato se esconde atrás da cortina, mas sempre deixa o rabo de fora. Compreendem a coisa? Porque como é que pode ser uma pessoa tão boa, que ama as coisas de Jesus, mas quando na sua diocese ou na sua paróquia fazem uma missa de zumbi, trazendo a mãe de santo para o altar, oferecendo pipoca, charuto e pinga, fazendo danças de candomblé na frente do altar. E essa pessoa não combate isso, muito pelo contrário. Você chega e diz, escuta, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso, olha que escândalo, essa missa profanou a Eucaristia, isso foi uma profanação da Eucaristia. Diz, não, nós temos que ser tolerantes, é a diversidade cultural, nós temos que ter inculturação. E aí, tão logo, um padrezinho jovem, de batina preta, decide, muito singelamente, celebrar uma missa de Pio V para um grupelho de fiéis, 5, 6 fiéis, nada mais do que isso. Essa pessoa desaba contra este pobre sacerdote, como se ele estivesse cometendo um crime de lesa majestade, e como se estivesse fazendo a maior profanação eucarística da história da igreja, ameaçando suspensão, transferência e todo tipo de punição, porque o sujeito cometeu o crime de querer celebrar a missa que a igreja celebrou durante 5 séculos e que santificou tantos homens. Esta guerra cultural que se expressa na destruição destas 3 colunas básicas da cultura ocidental, ou seja, do legado de Jerusalém, de Atenas e de Roma. O Papa professa publicamente de que lado ele está. Nós iremos nesses dias estudar quem é o outro lado. Ou seja, quem são as pessoas que, ao contrário do Papa que quer preservar a herança cultural de Jerusalém, de Atenas e de Roma, quem são as pessoas que querem destruir e por que querem destruir? Porque é importante isso, meus senhores. Vocês têm que saber por que é que vocês apanham, entende? Por que é que você, quando ingenuamente, assim, com toda simplicidade e candura, celebra a sua missa usando sua casula, incenso, com os coroinhas de batina e sobrepelis, por que é que você será hostilizado como se você fosse Satanás em pessoa? Por que tanto ódio? Tentaram fazer revoluções e acabar com os cristãos. Só que eles notaram que não estava funcionando, porque nada disso conseguia tirar o povo da alienação religiosa. E então, eles fizeram o plano B. O que é o plano B? O plano B é o seguinte:
você não consegue vencê-los, junte-se a eles, infiltrando-se e mudando a religião desde dentro. Ou seja, o que nós estamos assistindo dentro da Igreja Católica, a teologia da libertação é um projeto de engenharia social dentro de uma parte da sociedade chamada Igreja, em que desde dentro, eles infiltrados desde dentro, conseguem fazer com que a Igreja mude a sua própria natureza. E isto com a ajuda de tantas outras coisas e de tanta gente que nem pensava em ajudar nisso. Por exemplo, quando vocês pegam um teólogo como Karl Rahner não é da teologia da libertação. Mas a abordagem antropológica de Rahner serve, tudo serve. O povo está com um pensamento cristão tão arraigado que é necessário que nós entremos na consciência do povo e tiremos esses valores cristãos à força, usando a própria linguagem cristã para isso. Então, em nome da tolerância cristã, do amor cristão, né, da dignidade do ser humano, eles destroem a família. Essa é a propaganda. Mas eu já disse a vocês, vocês querem saber quem é aquela pessoa? Se ele é lobo ou se ele é pastor? Se ele é um lobo com pele de ovelha? Não levem em consideração o que ele diz de positivo. Considerem sempre o trabalho do negativo. Contra o que é que ele está lutando? O que é que ele está destruindo? O que é que ele está pondo abaixo? Aí vocês saberão o que é uma pessoa. Já há muito tempo, mesmo antes da existência da teologia de libertação, já há muito tempo existe um esforço de se transformar o cristianismo desde dentro e de minimizar o seu conteúdo histórico, para fazer com que o cristianismo seja um dogma, uma mensagem, uma série de ideias unificadoras e unificantes, onde você consiga reunir todos os povos ao redor dessas ideias bonitas de fraternidade universal, etc, etc. Então, o que acontece? Explorando esse combustível da inveja, não é? Eu sou capaz de produzir uma revolta. Vejam, os acontecimentos recentes de protestos nas bolsas de valores do mundo inteiro, onde mais de 1000 cidades, né? Em mais de 1000 cidades, pessoas estão lá protestando e gritando, etc. O que é isso? Esse é o, aspas, grito dos excluídos. Ou seja, é simplesmente uma questão de inveja. Vejam como houve aqui uma viragem, não é? Da teologia da libertação, em que você agora tem uma religião mundial que aceita todas as religiões, onde todas as religiões entram dentro desse projeto, e esta religião, ela não tem uma doutrina. Padre Paulo está ensinando a vocês método teológico que parte da fé, do auditus fidei, da intelecção da fé. Isso é obsoleto, isso é ortodoxia. Então você tem o hinduísmo, você tem o budismo, você tem os muçulmanos, você tem as religiões do mundo inteiro, onde são todas válidas, todas boas, todas importantes. E quando você tem várias religiões, vários deuses, não é difícil enxergar aí o renascimento do paganismo. E com esse renascimento do paganismo, nós temos então a Mãe Terra, um feminismo pagão, um paganismo
feminista, né? Então, a mãe terra, com os seus ecologismos, a mãe terra, com as forças da natureza e esse neopaganismo que está por aí. A primeira coisa que a gente precisa num combate é conhecer muito bem o inimigo. Não para, no caso aqui, não para liquidá-los, porque eu não quero matar ninguém, não é? Eu nem bispo sou. Se eu fosse bispo, eu os excomungava. Não sou bispo, eu xingo. A única arma que eu tenho é xingar. Mas simplesmente xingo para manter vivo o meu sistema imunológico. Porque se no dia que eu começar a achar normal esse tipo de coisa, é sinal de que eu estou ficando doente. É sinal de que a minha fé está começando a evaporar. Compreendem isso? Nós precisamos chamar os hereges de hereges e os loucos de loucos. Ou seja, o vírus está dentro da igreja e nós precisamos parar de ser aidéticos. Precisamos parar de ser politicamente corretos e chamar a heresia de heresia, a apostasia de apostasia.